Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Então, hoje nós estamos aí em mais uma aula do nosso módulo de medição de variáveis, certo? Falando sobre nível. Hoje é o nosso último dia falando sobre nível. Já estamos inteirando 8 dias trabalhando somente com nível, passamos 8 dias trabalhando com pressão e chegamos aí à nossa última etapa falando sobre nível. Relembrando que eu já falei com vocês, falei do que se trata nível, falei das formas de medição de nível direta, comecei a falar sobre medições de nível de forma indireta, e hoje eu estou postando aqui a finalização dos principais meios de medição de nível por forma indireta. Claro que eu, igual citei para vocês lá na forma direta, não falei sobre todas, mas eu falei das principais e falei dos principais princípios de funcionamento. Então, eu posso ter variantes tipos de instrumentos, porém com o mesmo princípio de funcionamento, ok? Então, só para relembrar, antes de nós iniciarmos a nossa aula, a medição de nível por forma indireta é aquela que se utiliza de outras variáveis para medir o nível, ou seja, eu posso utilizar temperatura, capacitância, empuxo, outro tipo de fenômeno para determinar o nível de um determinado recipiente. Então vamos iniciarmos. A primeira aí que é a medição por ultrassom. A medição por ultrassom, então, ela vai utilizar ondas sonoras, cuja frequência ela não consegue ser captada pelo nosso ouvido humano, seja acima de 20 kHz. As ondas de ultrassom são geradas e captadas pela excitação elétrica de materiais piezoelétricos. Se vocês relembrarem bem, os materiais piezoelétricos, nós vimos eles também lá na medição de nível ou a medição de pressão sobre os materiais, sobre pequenos cristais, que quando eles sofriam um determinado esforço físico, eles geravam a tensão. Vocês podem voltar nos vídeos sobre pressão que vocês vão ver que nós já falamos sobre os piezoelétricos, ok? Então, a característica desses materiais, igual eu citei para vocês aí, é a produção de uma frequência quando aplicamos uma tensão. Então, quando nós aplicávamos uma força mecânica nesses tipos de materiais, eles geravam um sinal de tensão, certo? E quando nós fazemos ao contrário, ou seja, quando nós aplicamos uma tensão elétrica, esse material ele tende a vibrar, ou seja, ele tende a gerar uma frequência, ok? Então, se você trabalhar aplicando tensão, ele vai gerar uma frequência, e se você aplicar um esforço físico, ele vai gerar uma tensão elétrica, ok? Então, os dispositivos do tipo ultrassônico, eles podem ser usados tanto na detecção contínua, ou seja, que é aquela na qual vai medir em função do tempo, ou seja, durante todo o tempo, ou na função descontínua, que é aquela que vai medir somente em pontos. As ondas de ultrassom elas são geradas e captadas pela excitação elétrica dos materiais piezoelétricos, igual eu citei para vocês, quando aplicamos tensão eles geram a frequência. E a característica marcante dos materiais piezoelétricos é a produção de uma frequência quando aplicamos uma tensão elétrica, só reforçando. Inversamente, como eu já citei para vocês lá falando sobre pressão, quando a gente aplicamos um esforço, uma força nesse material, ou seja, quando ele recebe um sinal de frequência, porque a frequência ela vai variar ali, ela resulta no aparecimento de uma tensão elétrica no seu terminal. Então, quando esse material recebe essas ondas de ultrassom, ele está recebendo meio que um esforço físico, então ele vai gerar uma tensão no seu terminal. E por esses dois princípios aí, essas duas funções, essas duas características, você já consegue entender como que funcionam os medidores através de ultrassom, certo? Então, eles vão funcionar dessa seguinte maneira. Eles vão ter um emissor e vão ter receptores. O emissor é onde vai ser aplicado a tensão elétrica, ou seja, eu vou aplicar a tensão no emissor, nos materiais, ele vai gerar ali a frequência. Essa frequência, quando captada pelos materiais de recepção, ou seja, eles vão receber essas ondas, eles vão gerar uma tensão na saída. Então, assim, eu vou ter um sinal. É claro, igual eu já citei para vocês lá falando sobre pressão, esse sinal ele é muito baixo, ele é muito pequeno. Então, eu preciso de um circuito eletrônico
para fazer a ampliação desse sinal. Mas basicamente o medidor ultrassom é isso. Ele vai gerar as ondas e vão ser captadas. A diferença do tempo entre a emissão e a recepção dessas ondas é o que vai me dizer se o meu dado reservatório está mais cheio ou mais vazio. Vocês concordam comigo que se o reservatório estiver mais vazio, ou seja, ele estivesse, por exemplo, nesse nível aqui, até que as ondas fossem emitidas e fossem refletidas para o receptor, seria um tempo maior caso o reservatório estivesse cheio? Então, a medição por ultrassom se dá dessa maneira. Aqui nós temos um exemplo de uma medição de forma descontínua, ou seja, através de pontos. Então, eu tenho um sensor aqui, outro aqui e outro aqui. Então, aqui é uma medição descontínua. Se fosse uma medição contínua, eu teria, por exemplo, esse emissor. Eu teria o emissor e o receptor aqui. Então, somente o tempo todo medindo. Então, aqui eu tenho um outro exemplo para vocês. Deixa eu só apagar aqui. Então, aqui nós temos exemplos de configurações de instalações dos medidores de ultrassom. Então, eu posso ter dessa maneira aqui, ou seja, o emissor emitindo as ondas e o receptor recebendo essas ondas aqui. Dá um tipo de medição contínua, ou seja, se o meu reservatório, no caso, abaixasse o nível aqui, eu continuaria recebendo essas ondas através de um único receptor. Ou seja, somente o tempo entre o envio e o recebimento dessas ondas que seriam diferentes. Esse meio aqui, esse tipo de construção aqui é muito comum, onde o emissor e o receptor estão involucrados em um único instrumento, em uma única parte. Ok? Inclusive, quando eu estagiei lá na usina hidrelétrica, a medição do nível do reservatório ela era toda feita por equipamento desta maneira, por onda de ultrassom. Ok? Temos aqui um outro tipo de medição, onde o instrumento é montado por dentro do tanque, certo? Então, lembrando aqui que eu teria uma pequena zona morta, poderia ser desconsiderável, mas eu teria, pois é o chanfro aqui do equipamento, e tenho desta outra maneira construtiva. Lembrando que todas essas maneiras construtivas aqui, todos esses tipos de instalação, são da forma contínua. A forma descontínua ela seria desta maneira. Passando aí pela medição indireta por capacitância. Eu já expliquei para vocês também como medir pressão através da capacitância, ok? Mas vamos relembrar um pouco do que se trata, o que é um capacitor. Então, capacitância é uma grandeza elétrica que existe entre duas superfícies condutoras isoladas entre si. Um capacitor consiste em dois condutores isolados com um material isolante. Guardem isso na cabeça de vocês. Dois condutores isolados por um material isolante. Os condutores são denominados de placas. Então, a parte na qual vai conduzir a eletricidade, nós denominamos de placas. Enquanto no meio dessas placas nós vamos ter um material isolante. E esse material isolante nós chamamos o quê? De dielétrico, ok? Então, o capacitor vai poder armazenar cargas elétricas através de um campo magnético. Então, aqui nós temos exemplo. Temos as duas placas, certo? Temos aqui uma bateria e temos um voltímetro e um amperímetro. Lembrando que o voltímetro ele vai medir a tensão, ok? Então, ele está ligado em paralelo com o circuito. E o meu amperímetro, ele mede a corrente. Então, se um capacitor ele for conectado a uma pilha, ignore esses sinais aqui por enquanto. Os elétrons da placa 2 são atraídos pelo polo positivo da pilha. Então, todos os elétrons que tiverem nessa placa 2 aqui, ela vai ser atraída pelo polo positivo da pilha, pois sinais opostos se atraem. Os opostos se atraem, ficando assim somente sinais positivos nessa placa. Enquanto que os elétrons são repelidos para a placa 1. Então, os elétrons vão ser repelidos para a placa 1. Então, aqui vocês podem observar como vai funcionar o fluxo de corrente. Então, quando nós colocamos um capacitor em uma pilha, por exemplo, é dessa maneira que ele vai fazer o carregamento dele.
Então, o fluxo de elétrons ele vai permanecer até que a voltagem entre as placas do capacitor fique igual às placas da pilha. Então, a partir desse momento, o meu capacitor está carregado, ok? Então, aqui eu tenho um vídeo, deixa eu rodar ele para vocês. Como que tira isso aqui, gente? Então aqui eu tenho um vídeo onde eu vou citar para vocês aqui como que funciona um capacitor de acordo com aquela teoria que nós acabamos de vermos ali. Bom pessoal, meu nome é Rios. Alta capacidade de uso de elétricos condutor de velocidade muito, pois se Então vamos observar aqui agora o carregamento e o descarregamento de um capacitor. Então vocês podem observar que nesse momento aqui nós temos um capacitor ligado com a pilha. Então vocês podem observar que vai haver um fluxo de corrente neste dado circuito. Então nesse momento aqui, fez tudo aquilo que eu citei para vocês, dos elétrons se separarem, as cargas negativas se separarem das cargas positivas. Então aqui houve o carregamento do capacitor. Quando fechamos o circuito no outro sentido, o capacitor ele vai descarregar essas cargas, assim zerando a tensão que existe nele. Então vocês podem ver que por um dado momento a lâmpada irá se acender, ok? Mas como que o capacitor ele vai armazenar esse tipo de energia? Vamos observar aqui. Então aqui nós temos as nossas duas placas, uma placa carregada positivamente e uma outra placa carregada negativamente, ok? E nesse meio aqui, nós temos um material isolante, que é o que nós chamamos de dielétrico. Então, o material isolante é o dielétrico do capacitor. É o que vai separar essas duas placas aqui. Então, quando eu fecho a chave, eu vou ter um fluxo correndo no circuito, assim descarregando o capacitor. Vocês podem ver a formação do campo. Então, o capacitor é um tipo de carga do tipo reativo, ou seja, reativo capacitivo. Se vocês lembrarem lá do triângulo das potências, onde nós temos potência aparente, potência ativa e a potência reativa, o capacitor faz parte da potência reativa, aquela na qual não se utiliza para realizar trabalho, mas materiais nos quais tem bobinas, tem campos magnéticos, precisam dessa potência para funcionar. Então, voltando para o nosso slide e voltando para a nossa aula sobre os instrumentos de medição, vamos lá, vocês já entenderam o funcionamento do capacitor e agora fica fácil entender como funciona a medição através de um sensor capacitivo, de um transdutor capacitivo. Então, o medidor de nível capacitivo ele mede a possibilidade do capacitor formado por um eletrodo submergido no líquido em relação às paredes do tanque. A capacidade do conjunto depende do nível do líquido. O elemento sensor geralmente é uma haste de cabo flexível de metal. Então, o que eu quis dizer com tudo isso que eu citei para vocês? Então, aqui nós temos a nossa haste flexível de metal, ok? Então, nós temos o nosso reservatório e eu citei para vocês que o meio que isola o capacitor ele é chamado de elétrico, ou seja, a parte isolante. Então, conforme o nível vai subindo, o meu ar no recipiente aqui, no reservatório, ele vai diminuindo. E o ar, ele é um dielétrico. Então, se o meu dielétrico vai diminuindo, significa que a minha capacitância ela vai aumentar, porque eu tenho menos resistência. Lembrando que o dielétrico ali é um isolante e materiais isolantes são resistências. Então, conforme o meu reservatório vai subindo, o meu espaço de ar disponível dentro do reservatório ele vai diminuindo,
consequentemente a minha capacitância vai aumentando. Então é desta maneira que os medidores do tipo capacitor, os transdutores, transmissor e capacitivo funcionam, certo? Então aqui nós temos o textinho. Então, à medida que o nível do tanque for aumentando, o valor da capacitância aumenta progressivamente, devido ao o dielétrico A ser substituído pelo dielétrico líquido. Então, só para citar, deixar mais claro para vocês também que eu tenho que ter um amplificador desse sinal, e é basicamente assim que os medidores por capacitores funcionam. Então, temos também aí a medição indireta através da pesagem. Vocês lembram lá quando nós falamos sobre pressão, as células de peso, ok? E se vocês raciocinarem aí, é uma forma muito simples de se medir o nível também. Por quê? Nessa técnica, o reservatório é montado sobre células de cargas ligadas a um sistema de pesagem. Então, esse aqui eu já ensinei para vocês já aprenderam lá quando nós falamos sobre pressão. Então, nós devemos o quê? Conhecer o peso do nosso reservatório vazio. Então, eu tenho que saber quantos quilos, quantas toneladas o nosso reservatório vazio vai pesar. E a densidade do produto. O volume determinado e a partir dele nós teremos o nível. Então, aqui nós temos, por exemplo, esse reservatório, onde eu sabendo o peso desse reservatório vazio, quando ele estiver cheio, através daquela fórmula que eu citei para vocês lá, da pressão lá ser igual a densidade vezes a altura, então eu vou somente adicionar o peso do reservatório, fica fácil fazer a medição de nível através de pesagem. Temos a medição por radar também. O radar ele possui uma antena do tipo cônica, que permite pulsos eletromagnéticos de alta frequência na superfície que vai ser detectada. A distância entre a antena e a superfície a ser medida, ela vai ser calculada em função do tempo de atraso entre a emissão e a recepção de sinal. Então, é bastante semelhante à medição de nível por ultrassom. Então, nós temos aqui o nosso radar, ele vai emitir um tipo de onda, onde essa onda ela tende a se espalhar pelo formato do instrumento, que é do tipo cone, e ela vai medir o quê? O tempo entre emissão e recepção. Normalmente ela vai gerar um sinal de 4 a 20 mA. Então, pessoal, esses foram os principais tipos de instrumentos de medidas do tipo indireto. Vocês vão encontrar bastante, vão encontrar outras variáveis, principalmente pelo instrumento do tipo de pressão diferencial, mas o princípio de funcionamento é o importante de vocês entenderem. Uma vez entendendo o princípio de funcionamento, vocês vão conseguir entender uma variante de um determinado instrumento. Fiquem com Deus, até a próxima aula e não se esqueçam das atividades na nossa plataforma. Caso tenha alguma dúvida, pode deixar nos comentários, entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu irei estar respondendo cada um de vocês. Até a nossa próxima aula.